queridos irmãos e irmãs, que alegria de estar aqui com vocês na nossa rádio web católica, Rádio Profecia. O Evangelho de hoje nos apresenta dois discípulos caminhando para um povoado chamado Emaús. Caminhando, mas cansado, acreditando, mas decepcionado, rezando, mas sem sentir nada. Talvez, meus irmãos, você esteja indo embora de algo, indo embora de um sonho, indo embora da fé, ou até mesmo indo embora de Deus. E o mais impressionante é isso. Você pode estar vivendo tudo isso e mesmo assim, Jesus já está caminhando ao seu lado e você ainda não percebeu. Hoje esse evangelho pode até ser um espelho da sua vida, porque o caminho de Emaús é o caminho de todo o coração que já se decepcionou, mas que ainda não desistiu completamente. E se você abrir o coração agora, você vai perceber uma coisa: Deus nunca te abandonou, nem nos momentos em que você decidiu ir embora. Então, meus queridos irmãos, fica comigo e vamos juntos crescer na fé. Vamos para o Evangelho de hoje, que se encontra em São Lucas, capítulo 24, do 13 ao 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, no primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhe disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou e partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém.
onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E esses confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, para esse minuto que estão fazendo, e vamos refletir esse evangelho. Esses dois discípulos estão indo embora de Jerusalém, indo embora da esperança, indo embora de tudo aquilo que acreditaram. Meus irmãos, quantas vezes também nós fazemos este caminho, quando algo dá errado, quando a fé esfria, quando Deus parece não responder? Nós continuamos andando, mas por dentro estamos desistindo. Os discípulos dizem: nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Essa frase revela tudo. Eles tinham fé, mas uma fé com expectativas humanas. E quando Jesus não corresponde ao que eles imaginavam, eles desanimam. E o mais forte, Jesus está caminhando com eles, mas eles não o reconhecem. Aí eu pergunto para vocês, por quê? Porque a tristeza, frustração, fecha os olhos da fé. Isso também acontece conosco. Jesus está presente na nossa vida, caminha ao nosso lado, fala conosco, mas não conseguimos perceber. Mesmo indo na direção errada, Jesus não abandona os discípulos. Ele se aproxima, caminham com eles, escuta. Deus não espera você voltar perfeito para se aproximar. Ele vai ao seu encontro no meio da sua fuga. E mais, Jesus começa a explicar as Escrituras. Ele mostra que a cruz não foi derrotada, foi caminho de salvação. Depois eles dizem: não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho? Meus irmãos, aqui está o centro do Evangelho. Quando Deus fala, algo acontece dentro de nós, um fogo, uma luz, uma paz diferente. Mas muitas vezes sentimos isso e mesmo assim não percebemos que é Deus. Quantas vezes você já sentiu isso? Em uma missa, em uma adoração, em uma oração, em uma pregação. O coração arde, mas a mente ainda não entende. O momento decisivo acontece na mesa, quando Jesus parte o pão. Os olhos deles se abrem. Eles reconhecem Jesus na Eucaristia. Aqui está o centro da nossa fé. Nós também fazemos esse caminho todos os dias. Escutamos a palavra como no caminho. Participamos da Eucaristia como na mesa. Reconhecemos Jesus vivo. A missa é exatamente Emaús acontecendo hoje. Assim que reconhecem Jesus, tudo muda. Eles levantam na mesma hora e voltam para Jerusalém. Antes estavam indo embora, agora correm de volta. O encontro com Jesus ressuscitado transforma a direção. Quem encontra Jesus de verdade, meus irmãos, não fica parado, volta para a missão. Hoje existem muitos discípulos de Emaús, pessoas decepcionadas com Deus, pessoas cansadas da vida, pessoas que estão indo embora da fé. E Jesus continua fazendo por todos nós. Se aproxima, caminha junto, explica, se revela. A pergunta é, meus queridos, você está disposto a convidá-lo a entrar? Porque tudo muda quando dizemos: fica conosco, Senhor. Meus queridos irmãos, o caminho de Emaús é o caminho da nossa vida. Às vezes estamos perdidos, às vezes tristes, às vezes sem entender. Mas Jesus nunca deixa de caminhar conosco. E quando abrimos o coração, Ele transforma tristeza em dor, cegueira em visão, fuga em missão. Que hoje, meus queridos, possamos sair aqui dessa reflexão com essa certeza. Jesus está no caminho, está na palavra.
e estar no pão, e que o nosso coração volte a arder. Então, meus queridos irmãos e irmãs, que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.